Graça e paz, povo de Deus. Quem tem o prazer de vos cumprimentar nesta noite é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Eu queria deixar uma passagem bíblica para todos aí da plataforma do YouTube que estão inscritos no meu canal, e que vocês que não se inscreveram, se inscrevam também, dá um like e ative o sininho para mais postagem de vídeo que a gente vamos estar postando, amém? Quem vos cumprimenta nesta noite é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Vamos estar meditando aqui no Evangelho de Mateus, o primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento. É chamado e conhecido como sinóticos. Por que sinóticos? Os três primeiros evangelhos, que é o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, é chamado dentro da teologia de sinóticos, porque são passagens parecidas com a outra. Igual, vamos dar um exemplo aqui, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, fala a respeito do sermão profético do segundo templo destruído, chamado templo de Herodes, que foi destruído pelo homem cujo nome chamado General Tito, nos anos 70. Vamos meditar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24, a parábola do joio e do trigo e do joio. Diz assim: propondo outra vez em parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, veio também o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e se retirou-se. E quando a erva cresce, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, porque também tem joio? E ele disse: um inimigo quem fez isso? O teu servo disse: quer, pois, que vamos arrancá-lo? Versículo 29. Porém, ele disse: não, para que não colhe o joio, e o joio também não arranque o trigo com ele. Deixar ambos crescer junto, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colher primeiro o joio e atear o molho, para queimá-lo, mas também o trigo ajuntar no celeiro. Amém, igreja? Igreja do Senhor, preste muita atenção. Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24, aqui está falando a respeito de dois tipos de pessoas que tem dentro da igreja de Deus. Tem aqueles que são trigo e aqueles que são joio. Se a gente for olhar dentro da Bíblia Sagrada, é interessante, porque se você olhar, ambos vão crescer junto. E são parecidos. Só naquele grande dia, quando Jesus vinha arrebatar a sua igreja, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que a gente vai conseguir saber quem é o joio e quem é o trigo. Interessante quando a gente olha, porque também o joio, ele prega, o joio também canta, ora por revelação, porque o dom é de Deus, o dom não é do homem. Lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, fala que o dom de Deus é vocação. Quando ele é dado sem arrependimento. Quer dizer o quê? Que Deus não tira o dom da pessoa. Mas só que o interessante, naquele grande dia vai ser uma surpresa. Quando a gente olha para a parábola do joio e do trigo, essa passagem que nós lemos, quando a gente entra dentro do triângulo da hermenêutica, da interpretação de texto, o versículo 36 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus explica quem é o joio, quem é o trigo, quem é a terra, o campo, e quem é o ceifeiro. É interessante que quando a gente olha no versículo 36, os discípulos perguntam para Jesus, interroga: quem são os joios? Os joios são os filhos do inimigo. E quem é o trigo? Os filhos da luz. E quem é a terra? Simboliza o mundo. O campo simboliza o mundo. E quem são os ceifeiros? São os anjos de Deus que vai desses quatro cantos da terra recolher aqueles que são de Deus e aqueles que não são.
O interessante hoje é que a gente vê muitas pessoas muitas vezes pregando e não traz essa palavra para a igreja. Fazendo a separação do joio e fazendo a separação de quem é trigo. Porque, para quem não sabe, o que desperta a atenção de Deus, um certo interesse de Deus pela nossa fraca pessoa, não é cargo, não é título, não é quem prega bonito e quem não prega. O que chama atenção em Deus é o nosso caráter, a nossa obediência da santa doutrina do Senhor. Obedecer a santa doutrina do Senhor é um grande privilégio, sabe por quê? Porque aqueles que obedecem a doutrina estão com Deus. Aqueles que não obedecem não estão com Deus, e Deus também não se agrada. Eu vejo muitas vezes pessoas pregando até bonito, falando até bonito, mas só que boniteza não traz intimidade com Deus. O que traz intimidade com Deus é respeito, temor a Ele e obedecer a sua palavra e andar diante da reta justiça dele, que é a sua palavra. Igreja do Senhor, vamos a cada dia manter a nossa integridade, porque a gente já consegue definir também quem é joio e quem é trigo. Sabe por quê? Porque aquele que é joio, ele não obedece a doutrina de Deus. Eu lembro que antigamente, quando as pessoas pregavam na igreja, pregavam muito sobre saia curta, né? Hoje está precisando pregar uns irmãos com calça curta dentro da igreja, calça apertada. Isso não é roupa de homem usar. Homem, servo de Deus, não usa calça apertada. A gente tem que tomar muito cuidado. Saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Por isso que Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 15, o que a Bíblia relata lá? Que muitos pregarão por concórdia, outros por discórdia, outros por contenda, outros por amor, outros por desamor, mas é importante que Cristo seja anunciado. Nós vamos ver naquele grande dia, quando o grandão da Galileia vier arrebatar a igreja, e o Paracleto dá tchau para essas pessoas que fizeram a vida dela o que elas bem entender aqui na terra, e não obedeceu a Deus de todo o coração. Pregou, mas não obedeceu a Deus, não adianta. Uma das cartas também, quando Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, o que vai dizer lá? O que adianta a gente pregar para os outros e naquele grande dia a gente ficar de fora? Não adianta nada, porque o diabo não respeita cargo nem título. Ele respeita quem tem intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus não é roupa bonita, não é quem fala bonito. Ter intimidade com Deus é obedecer a santa doutrina do Senhor, que é a sua palavra. Nós não pode parecer com o mundo. Nós temos que ser diferente. A gente não pode parecer com o mundo. A gente tem que ser diferente. A igreja do Senhor jamais será uma igreja ecumênica, uma igreja que faz aliança com tudo. A igreja do Senhor, ela nunca teve fundamentado em ensino e preceito de homem. A igreja do Senhor, ela teve sempre fundamentada na doutrina santa do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Amém, igreja? Guarde essa mensagem no seu coração. Compreenda. Porque nem todo mundo que disser naquele grande dia, capítulo 7 de Mateus, versículo 21, nem todo mundo que disser naquele grande dia, Senhor, Senhor, no seu nome expulsamos demônio, no seu nome eu preguei. 7:21 de Mateus vai dizer o quê? Apartai de mim que eu não te conheço, para o fogo eterno. Por quê? Pregou, mas não andou com Deus. Tem gente que fala que está envolvido com a obra. Você tem que estar envolvido com o dono da obra. Porque a igreja não é do homem, comedor de arroz com feijão. Amém? Quem vos despede nesta noite é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Vocês que não se inscreveram no meu canal, se inscrevam. Ativa o sininho e dá um like. E vai compartilhando com todos. Porque não é questão de pregar que está salvo. A salvação ela é demonstrada a cada dia através das nossas atitudes. Não adianta pregar dentro da igreja e lá fora menosprezar o próximo. Não adianta pregar o amor e fechar a porta da igreja. Tem que abrir a porta da igreja para todas as pessoas serem alcançadas. Amém? Eu vou despedir nesta noite, seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém? Compartilha com mais gente. Pede também para as pessoas se inscrever aí no meu canal, tá? Dá uma força pra gente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E queria deixar também para todos aí, vocês que quiserem algum tema que a gente venha abordar aqui,
algum tema de grande importância que você quer tirar sua dúvida, você deixa o seu comentário aí embaixo, que daí no próximo vídeo a gente vai fazer o tema aí, tá? Deus abençoe a todos, em nome do grande, do Rabino da Galileia, chamado Jesus Cristo. Amém.